Bem-vindos mais uma vez a um vídeo da oficina dos baixinhos. Desta vez vamos abrir e montar este conjunto 60292 Town Center. Este conjunto é de 2021, do tema City, é para 6+, e a grande novidade, pelo menos bem realçada, é aqui a inclusão das novas estradas. É o primeiro conjunto em que eu vou ver estas estradas, portanto eu estou propriamente muito curioso, principalmente porque eu tenho visto algumas reviews negativas, mas também tenho visto algumas bastante positivas. Eu pessoalmente gosto deste esquema de serem mais pequenas e poder-se fazer mais coisas com elas. Mas isso vamos ver mais à frente. Este conjunto tem 709 peças e 10 minifiguras. Segundo o Brickset, 9 destas figuras são exclusivas deste conjunto. É um conjunto que custa 99,99€, portanto 100 euros. Está disponível na generalidade das lojas e também na loja da Lego. Também há outros pontos interessantes no conjunto que eu também estou curioso. Vamos então abrir o conjunto. Temos aqui vários sacos, pelo menos 10 fases. Vamos ver o livro de instruções, ou os livros de instruções. Temos aqui uma folha de autocolantes e temos 5 livros de instruções. Imensos livros de instruções. Já sabem, eu agora vou abrir os sacos de cada uma das fases, vou comentar as peças, as principais peças, e fazer a construção acelerada de cada uma das fases e depois faço um pequeno comentário. Eu no fim vou colocar algumas imagens em 360 dos modelos que vou construir e lembrem-se sempre que eu coloco no blog o review em texto. Para a primeira fase são poucas as peças, aliás nós vamos construir um carro. Eu já há muito tempo que não via esta peça, é um carro de 4 de largura e relativamente pequeno, vai ser um Smart com certeza. Temos aqui peças para a moto, para uma bicicleta, é a primeira vez que eu tenho uma peça destas, ela não é novidade, mas da bicicleta de montanha, é interessante, muito mais volumosa do que a bicicleta normal. E depois temos várias peças impressas que podem ser interessantes, várias slopes e pouco mais assim me está a chamar a atenção. Vamos então começar a construção. Terminamos então aqui a primeira fase. Temos aqui algumas peças extras, eu gosto especialmente disto, desta corda, dá imenso jeito. E temos aqui uma parte que vai fazer da estrada, talvez seja a parte da lavagem dos carros, ou um aspirador, talvez. Aqui gosto do Smart, é interessante. No entanto, fiquei um bocado esquisito aqui com a moto. Como vocês podem ver, o minifig, quando está na posição que aparenta ser a mais correta, fica demasiado deitado, não vê nada à frente, tem que se pôr assim mais para a frente, talvez, e achei muito estranho aqui a bicicleta, que as pernas, aliás, quem viu com atenção viu que eu demorei algum tempo, porque as pernas não batem aqui nisto, que em princípio serão os pedais, não chegam lá, o minifig fica assim, parece que levantado. Vou ser sincero, acho isto muito esquisito. Eu vou investigar mais na internet, na imagens a ver, porque realmente no livro de instruções está assim e eu achei isto muito esquisito. Vamos para a segunda fase. Para esta segunda fase vamos construir a estrada. E finalmente temos aqui estas peças grandes. São bem sólidas.
têm alguma maleabilidade, mas não tanto como as base plates antigas. O aparecimento destas reentrâncias com studs dá possibilidades de fazer algumas coisas diferentes. Temos também aqui as pequenas, uma com a marca das passadeiras e outra sem nada. Interessante, está aqui uma marca. Também temos estas peças aqui, que antigamente havia as peças, mas acho que tinham aqui studs. Vamos então começar com a construção. Temos concluído então esta segunda fase e já começo a ter algumas impressões aqui das novas road plates. Primeiro, a presença das tiles causa muito ruído, não é uma superfície completamente lisa, mas acho que isso não me incomoda muito. Primeiro porque isto é Lego e o Lego tem sempre as falhas entre as peças. Se calhar estávamos mal habituados com as roleplays antigas e isto, está bem que estas falhas são maiores do que o habitual, muito provavelmente para a peça sair mais facilmente. Achei curioso que isto aqui não permite uma linha contínua, já que teria que a peça grande também ser gravada no sítio certo, mas não estou propriamente nem contente nem desiludido com estas novas base plates, principalmente porque eu também, vou ser sincero, eu praticamente não as uso. Não usava as antigas, acho que não tinha nenhuma na minha coleção, acho que tinha, cheguei a dar, e estas provavelmente também não vou usar muito. Mas vou construir o resto do conjunto para ter uma melhor impressão, porque uma coisa é verdade, elas são extremamente versáteis com estas entradas e mesmo estas aqui para criar muitos outros efeitos que nas outras era difícil. Vamos continuar. Então para esta fase a grande destaque não vão para estas peças que, apesar de serem especiais, elas recorrentemente vão aparecendo, não são propriamente raras, mas sim para a grande quantidade de tiles em 3 cores distintas. As tiles continuam a ser umas peças que utilizo imenso. Vamos então começar com a construção. Terminamos aqui então a terceira fase. Temos aqui a secção de lavar os carros. Temos aqui isto para o carro poder ser mais largo e abrir. Vamos então agora para a fase seguinte. Nesta fase o grande destaque vai mesmo para estes painéis, 8 painéis em Transblue, Light Blue. E algumas peças verdes e aqui assim, nada de especial. Vamos então começar com a construção. Terminada então aqui esta quarta fase, temos aqui a secção de lavagem de automóveis. É uma construção muito simples, no entanto bastante identificativa e acho que com alguns pequenos melhoramentos ficava bem em qualquer cidade. Vamos então para a fase seguinte. Começamos então o terceiro livro, onde vamos construir este pequeno caminhão. A peça que mais destaco aqui é mesmo este mostrador.
A versão antiga deste mostrador é provavelmente uma das peças que mais utilizei nas minhas construções. Vamos então começar com a construção. Temos então aqui a base do caminhão, uma base relativamente simples. Tem aqui algumas opções estranhas, já é engraçado colocarem estas x's aqui e depois o efeito delas é praticamente imperceptível. Vamos então para a fase seguinte. Para esta fase temos bastantes peças em laranja. Engraçado, já não vejo esta cor como tão interessante como vi há alguns anos atrás. Provavelmente os meus gostos a nível de cores estão a mudar. E temos esta peça aqui, que já apareceram em alguns conjuntos Ninjago, e tem um formato interessante e ainda não sei como é que poderei utilizar. Vamos então começar com a construção. Temos aqui então terminado este pequeno caminhão de levar os contentores da reciclagem. Um caminhão extremamente simples. Posso dizer que gostei da utilização desta peça na frente. Fica engraçada. Vamos então para a fase seguinte. Neste quarto livro, em que utilizamos a sétima fase, vamos construir aqui o pequeno parquinho e aqui os contentores. Vamos então também ter dois minifigs bastante interessantes, que é uma pessoa invisual, com o cão-guia, e uma mãe, presumo eu que seja a mãe do miúdo, com pois, já perceberam. Já não me lembro do nome disto. Sei que acho que tem a ver com o canguru para levar o bebê. Terminamos então aqui a sétima fase. Temos aqui um pequeno parquinho com uma pequena diversão para colocar aqui o bebê em cima, um pequeno banquinho, nada de outro mundo, mas está eficiente. Temos aqui os contentores, achei-os demasiado baixos, vou ser sincero, acho que eles precisavam mais de uma altura. E aliás aqui atrás, mesmo com estas portas em branco, ficam mal. Está bem que, ok, dá para tirar facilmente o que lá está lá dentro, etc. Mas não achei assim grande piada. Achei esquisito. Foi esta peça, veio aqui com um dente, aqui com uma lenha dela, enorme. Aliás, quase que nem dava para usar direito esta peça. Mas não me lembro de ter sido eu. Provavelmente foi no processo de embalagem. Nada de grave. Aliás, eu com um bocadinho de unha acerto aquilo. Acho que está demasiado básico. Acho que podia estar bem melhor. Vamos então para a fase seguinte. Vamos então para a sétima fase, em que começamos o quinto e último livro e, em princípio, pelo que resta, vamos construir este pequeno edifício. E, aliás, as peças que compõem esta fase são ótimas para construir edifícios. Temos aqui estes bricks com o tijolo. Temos aqui algumas peças, alguns bricks em dark red. Temos esta peça em dark red que eu não me lembro de ter. E assim, mais nada de especial. Vamos então começar com a construção.
Está completa aqui a primeira fase deste edifício. É muito simples e se calhar aqui pode, pronto, ou não colocar autocolante fica assim um bocado despido. Eu fiquei admirado assim com esta área vazia, a ver nas próximas fases, a ver como é que fica. É bastante simples. Eu, aliás, acho que os edifícios Creator conseguem ser mais detalhados do que este. Vamos então continuar. Esta é provavelmente a fase mais volumosa, sem ser aquela em que colocamos as estradas. Temos muitas peças em tan. Gosto destas aqui em sand green. Acho que não tenho nenhuma. Temos as katanas em castanho, que acho que, pelo menos na minha coleção, acho que é uma novidade. E depois temos estes cones em dark orange, em laranja escuro. É interessante. Vamos então começar a construir. Completamos então aqui a penúltima fase do conjunto. Temos aqui uma espécie de mini dojo. Achei estranho. Ok. Estava a achar estranho esta peça sobrar. Vai ser colocada aqui. É muito minimalista. Praticamente sem ornamentos nenhuns. O que torna assim um bocado seco. Vamos então colocar aqui. E vamos para a última fase deste conjunto. São poucas as peças que compõem esta última fase. Temos alguma vegetação, que dá sempre jeito. Fiquei admirado pelas 4 unidades. Presumo que uma seja extra das nanofiguras. Vamos então começar com a construção. Também devo referir esta em cinzento. Dá sempre algum jeito. Acabamos então aqui a última fase do conjunto. Eu já vou mostrar imagens dele completo. Fica só aqui o apontamento que gostei deste pormenor. A fachada, ou a platibanda, está bastante interessante. Há um bocado esqueci-me de referir que não percebi bem para que é isto. Incinerar as caixas vazias? Talvez. Vamos então mostrar o conjunto completo. Temos então aqui o conjunto completo. Posso dizer que ele ocupa até uma área bem jeitosa, apesar de eu considerar que os edifícios estão muito minimalistas, muito simples. Aliás, os edifícios, os próprios veículos. Continuo a achar muito estranho, tanto a bicicleta como a moto, que não são novidades, já estive a verificar. Ele não conseguir pousar os pés nos pedais e a moto tornar que o minifig fique demasiado baixo. Aliás, um bombeiro em moto é uma coisa assim um bocado esquisita. Gostei muito do invisual, da mãe. Aliás, em termos de minifigs está ok, apesar de achar que é redundante aparecer sempre um ladrão. Não sei porque é que tem que haver sempre um ladrão nas cidades. Não gostei dos contentores, muito simples, mas é uma boa entrada, aliás. Talvez seja um bocadinho caro para o que oferece, mas no entanto temos aqui uma área bem jeitosa. Espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem que eu vou colocar o review no blog. Fiquem agora com algumas imagens em 360 de algumas partes do conjunto. Espero que tenham gostado. Até à próxima.